Não costumo ler muito policiais. Os meus livros favoritos são todos romances, e é algo que estou mais habituada a ler. Por isso, quando me foi requerido ler um policial, tive de pensar bastante bem em qual eu queria escolher e qual seria o autor. A minha primeira hipótese foi ler um livro do Sherlock Holmes, porque desde pequena que adoro as histórias. Mas como não tinha nenhum livro em casa, acabei por desistir da ideia. A minha segunda hipótese seria ler um livro da Agatha Christie. Optei por esta hipótese de ler um livro desta autora, e depois de muito pensar e de ficar indecisa entre alguns clássicos que a autora escreveu, como por exemplo O Expresso do Oriente ou As 10 Figuras Negras, acabei por me decidir a ler o livro Os Cinco Suspeitos, pois já tinha ouvido falar da história e como não a conhecia tão bem como as outras, tive mais curiosidade em ler. Algumas pessoas que conheço já tinham lido o livro e recomendaram-me, por isso pedi à minha mãe, que é uma grande fã dos livros da Agatha Christie, para que me emprestasse o livro. O livro fala de mais um caso do conhecido detetive Poirot. Eu conheço bastante bem este detetive, pois lembro-me de quando era pequena ver com os meus pais uma série de televisão sobre ele. É das primeiras séries que me lembro de ver e costumava adorar, pois eram bastante viciantes e, como era pequena, todos aqueles crimes pareciam de veras fascinantes para mim. Poirot acabou por se tornar parte da minha infância, por incrível que pareça. Contudo, nunca tinha lido os livros, por isso achei que seria uma ótima oportunidade para ler e avaliar se eles seriam tão bons como a série costumava ser. O livro fala de uma jovem rapariga chamada Carla, que quer provar a inocência da mãe. Tudo isto parece muito normal, só que este crime passou-se há 16 anos. A mãe da jovem foi acusada de matar o pai e foi assim presa, acabando por morrer da prisão. A filha nunca soube disto, pois depois da morte do pai, como era muito nova, foi viver com os tios para longe. Até o dia em que completa 21 anos e os tios lhe contam a verdade e lhe entregam uma carta da mãe em que ela diz que está inocente. Assim, disposta a provar a inocência da mãe, Carla procura Poirot. Como o crime se passou há muitos anos, a única forma de arranjar pistas e de conseguir resolver o caso é ir falando com todas as pessoas envolvidas na altura. Ou seja, os suspeitos, os advogados, etc. E é isso que Poirot vai fazer. No caso em questão havia apenas 5 suspeitos, e deve ser daí que vem o título do livro. O livro é bastante envolvente e com algum suspense, e é capaz de deixar uma pessoa realmente presa na história. É daqueles livros que não se quer parar de ler, e eu, quando gosto de um livro assim, costumo lê-lo em pouco tempo. Gostei especialmente da forma como é escrito, pois não me custa a ler e não é aborrecido. Os policiais da Agatha Christie são conhecidos mundialmente, e com razão, pois na minha opinião são bastante bons e merecem toda a fama que têm. Cheguei mesmo a preferir os livros às antigas séries de televisão, mas como já não os vejo há imenso tempo, deu-me imensa vontade de rever certos episódios da série que tanto costumava ver. E de certo que o irei fazer. Tal como irei também ler mais livros sobre as famosas histórias da Agatha Christie, sobre este famoso detetive, pois Poirot será sempre um dos meus detetives favoritos e de certa forma vai ser sempre um marco na minha infância.